tarde. Eu queria agradecer ao Instituto Emília e o SEDAC pelo convite de mediar esses relatos de experiência. E vou pedir a licença para preencher um pouquinho esse agradecimento, dizendo que foi muito emocionante ouvir o relato da Tereza sobre a professora dela, porque eu fui aluna dela na Escola da Vila alguns pouquinhos anos atrás. Então foi muito emocionante ouvir o relato dela aqui, por essa dedicação em que eu sempre acho que entrei na educação também atrás da minha Tereza, né? Então foi muito legal. Queria convidar para o relato de hoje a Ângela Dannemann, Superintendente de Itaú Social, para falar do programa Leia Livros. Bom, a Ângela vai falar um pouquinho desse programa do Leia para uma Criança. A gente estava conversando um pouco ontem e eu tinha pensado em algumas costuras, mas a partir da mesa anterior acho que já surgiram novas ideias, né? A Estela trouxe algo muito interessante, que é a importância de contar histórias, né? E pensar nos encontros. E a gente foi falando de muitas ideias que surgem, muitas ideias que circulam sobre a palavra, sobre a linguagem. E aí a gente vai trazer um relato que vai trazer uma pergunta, né? Qual que é o valor de ter um livro em casa? Não faz uma diferença? É um valor importante? Essa é uma questão da atualidade? Então, acho que ter o livro, existe um consenso, sim, precisamos ter o livro em casa. Ler o livro é uma questão que é mais da atualidade? Aí eu estava olhando aqui o material que a Ângela enviou e relembrei na hora do material do livro que muitos de vocês conhecem como o Romance, do Daniel Pennac, em que ele vai falar justamente daquele adolescente que abandonou a leitura e o que a gente pode fazer para ele voltar a ler. E o livro dele é de 93, né? Então não é que ele estava ali no meio dessas discussões da internet e da televisão. Então acho que tem um tanto de atualidade do que significa esse adulto em casa e essa dedicação ao tempo para a leitura para uma criança. E acho que para alimentar, eu separei aí um trecho de um outro livro que trata como a gente criar uma nação de leitores, né? Que eu acho que é um objetivo importante, que é do Menco Giardinelli, no livro Voltar a Ler, Propostas para Ser uma Nação de Leitores. Comecemos por dizer que se as crianças não leem, não é um problema das crianças, mas sim dos adultos. São os pais, os professores, os bibliotecários que devem resolver o problema. E o primeiro passo para conseguir isso é estarem conscientes de que a leitura em voz alta é o melhor caminho para criar leitores. Não é necessário se culpar, porque se agora neste país não se lê ou se lê pouco, é responsabilidade de várias gerações que deixaram de ler porque lhes disseram que a leitura era perigosa. Então, o que pode ser feito? Pôr em funcionamento a leitura em voz alta em casa. E para isso a gente precisa dos livros. Então, convido a Ângela para contar um pouco do trabalho dela. Obrigada, Miruna, pela contextualização que você fez tão bacana do que a gente vai apresentar agora, que é o caso, a experiência, como quiser chamar, do Leia para uma Criança. Que na realidade ele é mais Leia com a criança do que Leia para uma criança. A gente precisa apenas fazer uma questão de sonoridade de palavras, como a gente falava antes. E eu vou partir da ideia que foi tão bem ilustrada na vez anterior, de às vezes o adulto não se lembrar do que contar, não se lembrar do que mostrar da sua experiência às vezes, e que vale ter um livro nas mãos. Mais do que isso, a inspiração também que vem nesse país que não é propriamente de leitores, de quanto a gente não entrega para um bebê, que é a primeira infância, um livro porque a gente acha que ele é tão valioso que o bebê pode rasgar, pode mastigar, pode lamber. Então, com essa toada, eu até peço para botar o primeiro slide, eu vou falar um pouquinho só, trocar aqui, eu estou sem aparelho na mão e eu sou aquelas crianças que também não conseguem ficar sentadas, então vocês me perdoem que eu vou caminhar. Uma criança quase chegando na terceira idade, pode trocar, por favor. Então, o que é que nós pretendemos fazer na Fundação Itaú Social, no Itaú Social? Só e simplesmente contribuir com a melhoria da educação pública brasileira. Mas de que maneira
Nós não fazemos educação em parceria. Essa é a forma. Com governos estaduais, municipais, federal, outras organizações da sociedade civil como nós, mas também com empresas. A gente falava muito aqui de que precisamos fazer juntos. Eu toquei nisso no início, Estela reforçou. Quase todas as falas foram para trazer uma criança do seu nascimento para a sua evolução e de suas fases distintas de desenvolvimento. Uma pessoa só não dá conta. Os pais na contemporaneidade estão com dificuldade, as escolas e os professores também. Então, como que a gente pode trabalhar com isso? Eu concordo, só juntos. O instrumento que este Itaú Social, que hoje se denomina Polo de Desenvolvimento Social, encontrou como bom, considerando o seu contexto de fundação empresarial, foi de criar uma boa aliança com a sua empresa de origem. Por quê? Porque essa empresa de origem tem uma origem. Ela é um banco, ela trabalha com gestão de recursos, ela tem um bom departamento de marketing. Mas um bom departamento de marketing apenas numa empresa não faz missão social. Ele faz o que se chamava antigamente de marketing social. Precisa que tenha uma instituição com propósito social para que isso tenha uma parceria, uma aliança concreta. A Fundação entra buscando, com seus parceiros, com seus consultores, desenvolver uma forma inicial de oferta de livros de educação infantil para quem se candidate a eles. E aí vem a primeira dificuldade: fazer uma boa curadoria. Incluir nessa curadoria todas as pessoas que importam, não apenas os especialistas, mas as organizações que trabalham com leitura, com mediação, os especialistas, as famílias. Então, esse é o nosso desafio que a gente tem a ofertar para um banco que faz uma aliança conosco numa campanha e que tem um ótimo departamento de marketing. E essa aliança tem que ser trabalhada todos os anos para que também o marketing não pese a mão numa noção de leitura que não seja a mais adequada e nós não pesemos a mão também em termos livros muito difíceis de serem compreendidos. Nós vamos trabalhar com um conceito tão bem explanado por Lucas hoje de manhã aqui, que nenhum de nós consegue compreender ainda perfeitamente, que é do livro digital, da leitura digital. Porque o livro infantil ele tem duas coisas super importantes, mais do que o livro de adulto. Ele tem imagem, ele não tem só texto. E ele pode ser muito bem aproveitado nessas duas ou mais coisas. Então, quando a gente ouve, por exemplo, o menino falando que ele estava produzindo, então né? Essa imagem vai transmitir coisas diferentes. Mas vamos passar, eu estou falando demais. Essas são nossas linhas de atuação e dentro das linhas estão alguns públicos que a gente trabalha, só para vocês conhecerem um pouco mais a fundação. Então, a gente trabalha eminentemente com formação de pessoas. E eu chamo ali gestão educacional porque são muito mais gestores do que professores. A gente trabalha com municípios, com estados, na melhoria da gestão das redes, principalmente com os gestores intermediários, que são ali os técnicos e os gestores de escola. Professores também, eu citei aqui antes a Olimpíada de Língua Brasileira, de Língua Portuguesa, e eu citei a Olimpíada de Matemática. São projetos de formação que tem um concurso. Um concurso, no caso da Olimpíada de Língua Portuguesa, um concurso de vários tipos de relatos. Então, podem ser poesias, podem ser memórias literárias, podem ser crônicas. Estou dando 3 exemplos. No caso da Olimpíada de Matemática, é um exame que nós estamos apoiando pelo primeiro ano no ano passado. Do lado de cá, no segundo eixo, e ali eu estou eminentemente falando de parcerias com o poder público, redes públicas. Do lado de cá, um fortalecimento da sociedade civil. Públicos preferenciais ali estão o que eram as ONGs antigamente, que eu acho que todos vocês sabem o que são, com o marco regulatório da sociedade civil, mudaram de nome. Elas se chamam agora OSCs, Organizações da Sociedade Civil. Eu tenho que me disciplinar para não chamar de ONG o tempo todo, tá? Mas, evidentemente, é um trabalho grande de fortalecimento da sociedade civil
e que não se resume a recurso financeiro. É uma soma, por isso que se chama fomento ali do lado, é uma soma de recurso financeiro com assistência técnica nas necessidades detectadas pelas organizações, com formações que também estão ligadas ali do lado de cá, formações específicas para as OSCs. Pode trocar, por favor? A gente citou jovens ali porque estamos fazendo há algum tempo um trabalho interessante com jovens de periferia, não os que estão em escola, os que estão nas comunidades e desenvolvendo um programa para isso. Mas eu não vou nem tocar muito nesse assunto da linguagem e da leitura, isso já foi extensamente falado aqui. E como é que a gente aborda isso? Aborda por 2 pontos. Um é a disponibilidade do objeto, livro, para crianças e seus adultos significativos. Estou usando um termo muita psicologia, mas é pai, quando existe, a mãe, a avó, o avô, o tio, a tia, o irmão mais velho e outros que estejam cuidando. A gente falava de cuidadores ali, Tereza e eu. Os professores são cuidadores, as mães também. Precisa de alguém que cuide da gente, né? Então aqui a gente está falando desses cuidadores. Ela é, talvez, a segunda situação de comunicação social, porque a primeira é a oralidade, a conversa. É o que a gente falava aqui de manhã também, ou mais cedo na mesa, a conversa com o bebê, de todas essas pessoas. Depois a gente começa com a palavra escrita, não necessariamente na alfabetização. A gente entra em contato através dos livros, hoje também dos celulares, dos tablets. Então é isso. Troca para mim. Isso é para vocês terem uma ideia. Esse programa começou em 2010. Claro que ele evoluiu ao longo do tempo. Nós estamos em 2018. Ainda tem muito mais a evoluir. Ele é até o ano passado um lugar onde você pode se inscrever para receber esses livros. Um site, especificamente. O que demanda, e aí já é uma leitura crítica nossa, que a pessoa tenha acesso à internet. O que é que significa isso? Só 51% do Brasil tem acesso à internet, e não é internet de alta velocidade. Estou falando que tem acesso à internet. Então 49% não tem. Que é a primeira leitura que a gente tem disso. Precisamos chegar a quem mais precisa. Quem mais precisa é quem não tem internet. Mas para vocês terem uma ideia, que a gente, em termos de volume, a gente já entregou em 8 anos 51 milhões de livros infantis. São 2 por ano que passam por esse processo de seleção de curadoria. Vocês têm aqui os 2 da coleção de 2016 e os 2 da coleção de 2017. Provavelmente vocês conhecem essas histórias. É uma seleção feita com as editoras nacionais. Algumas histórias podem ser estrangeiras traduzidas, sim. A gente faz uma seleção bastante extensa e esse ano ela ficou ainda maior, porque ela começou a ficar mais participativa. Por causa da nossa aliança com o Instituto C&A, a gente passou a participar também com a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. E a gente... Joia! A gente foi convidado a fazer parte disso e a gente ficou muito feliz de poder fazer parte. Esse ano já vamos ter livros onde essa participação maior vai ser visível, né? Além disso, essa seleção é muito benéfica porque a gente também vai de 600 e poucos livros, foi isso a inscrição original das editoras? Obrigado. A gente vai descendo, descendo, descendo. Olha que corte no coração você ter que escolher só 2. Isso é terrível. Mas a gente, como tem etapas de seleção, a gente consegue que um número de aproximadamente 20 possam entrar para uma biblioteca que a gente também distribui não para pessoa física, mas para escolas, para OSCs, para outras organizações, não pessoa física, pessoa jurídica. E no início deste ano, a gente conseguiu começar uma parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social para mandar essas coleções e algumas dessas bibliotecas para as crianças e famílias do Bolsa Família. Ou seja, dentro do programa que o Ministério hoje chama de Criança Feliz. Mas a questão não é o programa, a questão é chegar a quem mais precisa, que é classe C, D e E. É uma coisa absolutamente nova que precisa desenvolver uma metodologia mais firme de uso dos livros.
mas as oportunidades são assim, elas surgem. E a gente pode deixar o cavalo passar. Ou a gente pode montar no cavalo e aí a gente aprimorar a rédea, a sela, o próprio cavalo, alimentá-lo melhor e assim por diante. Eu acho que a gente precisa executar. E a gente vai revendo. Temos muitas discussões. Vamos lá, para frente. Olha o meu tempo aí, hein? 5 minutos. Então, o objetivo desse programa é incentivar essa leitura do adulto com a criança e criar este tempo que a gente fala que é tão escasso e esse momento de pausa. A gente falou que a gente chega cheio de trânsito, cheio de agonia em casa e a criança está lá esperando para a gente também está agoniado, quer ver a criança. Então tem um momento de pausa. Ele pode começar bem acelerado, mas depois ele fica mais calmo. E o livro ajuda, porque traz a ideia numa mente que está congestionada com 1000 coisas. E essa pausa cria mais vínculo, amplia o repertório cultural da criança e do próprio pai e da mãe que está lendo também às vezes, que não teve acesso a isso. Vamos lembrar que muitas crianças brasileiras são a primeira geração que finaliza o ensino médio, que entra no ensino superior. Vamos lá? Vou ser rápido agora. Como é que ele está sendo feito? Como eu mencionei antes, eu já fui falando, por isso que a apresentação é para me lembrar. Que essa seleção, este ano, amplia a participação de outros públicos, não apenas de especialistas ou de membros da equipe da Fundação e seus consultores. Então a gente está envolvendo todos esses públicos nesse processo seletivo, ele está ainda em curso, correto? Estamos em grupos focais de famílias e crianças? Beleza. Então é só para... Estou pedindo ajuda ali para poder contar. Vai lá, troca. E quais são os nossos desafios? E aí eu estou trazendo alguns dados para vocês que derivam do fato de que os pedidos são feitos através de um site. Então 60% das solicitações que chegam para a gente são da região mais rica do país. Não quer dizer que não tenha pobreza no Sudeste, tem, mas são pessoas, 60% da região Sudeste, a maior parte de classe, pela definição demográfica do IBGE, classe A e B. Ou seja, não estamos cumprindo nossa missão. Precisamos aprimorar o processo para cumprir nossa missão. Então esse é um desafio. A gente atende sim as solicitações de escola, mas precisamos atender mais de organizações da sociedade civil, e essa parceria com a rede vai ser muito benéfica nesse sentido. E ampliar essa divulgação fazendo uso das redes que nós já participamos e articulando elas. Uma delas é a de leitura escrita de qualidade para todos, que está dentro do GIF, do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas, mas não tem apenas associados do GIF, tem outras organizações, e está sendo feito um piloto no território de Nova Iguaçu, que passou por um edital de seleção, o território de atuação. Vamos ter novidades disso e provavelmente apresentamos. Acabei de falar da Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias e o programa Prazer em Ler, que estamos... Agora já não paqueramos mais, já estamos quase casados, não é isso? O Estudo CEA. O envio para os centros de referência de assistência social da rede SUAS, em alguns municípios no início, alguns, quando eu digo, são 2.600 e poucos, que estão sendo enviadas a bibliotecas e coleções para serem usadas pelos visitadores. As organizações da sociedade civil que já faziam parte. E mais que isso, o uso nos programas da própria fundação. Tá? Vai lá. Acabou o tempo? Bom, e além disso, contar com essas redes articuladas para aprimorar o trabalho dos nossos voluntários que já fazem hoje trabalhos de mediação de leitura em escolas, em OSCs, trabalhos mais pontuais, para que sejam trabalhos mais contínuos, e implementar estratégias de sensibilização para onde há formação de leitores, onde a gente possa ampliar este país de leitores. Então, com famílias, com escolas, novamente, bibliotecas e organizações da sociedade civil. Por fim, é só isso que eu queria dizer e agradecer a vocês e ficar aberto para pergunta. Acho que só para fazer essa costura é muito importante essa questão da seleção, de trazer o aspecto da qualidade literária, porque quase como se a literatura infantil ela não se bastasse por si só. Então eu dou um livro, ele sendo literatura infantil ele já tem uma qualidade.
E isso não é assim, a gente sabe que existe uma variedade muito grande, a gente tem autores aqui presentes, a gente vê como isso tem um impacto, né? E até para retomar o que eu trouxe a princípio ali, como romance, do Daniel Pennac, tem um trecho que ele traz algo muito importante e que está muito relacionado com como é diferente quando a gente tem o objeto, né? Que é o fato das crianças, e especialmente as da primeira infância, lidarem com a releitura, de que ler não é ler e conhecer aquela história. É uma relação muito mais profunda e que requer muitas idas e vindas, né? Então ele diz: na noite seguinte, mesmos encontros e mesma leitura provavelmente. Sim, há chances de que ele nos reclame o mesmo conto. Coisa de provar a si mesmo que não estava sonhando na véspera e que nos faça as mesmas perguntas, nos mesmos lugares, apenas pela alegria de nos escutar lhe dando as mesmas respostas. A repetição é confortadora, ela é prova de intimidade, ela é respiração mesma. Reler não é se repetir, é dar uma prova de um amor infatigável. Então, relemos. O que requer uma outra relação com o tempo, né? Então acho que está muito relacionado com a primeira mesa, porque é isso. Às vezes a gente tem uma lista infindável de ações que os professores têm que fazer, ou que os pais têm que fazer, e que parece que a quantidade de ações, e muitas vezes uma única ação requer um tempo muito mais prolongado. Porque a cada encontro a gente sabe que as crianças estão elaborando de formas diferentes. Então, ao ter esse livro em casa, esse encontro vai acontecer de uma outra maneira. Então, acho que isso é um valor importante para a gente seguir aqui pensando e que com certeza a gente seguirá pensando aqui nesse seminário. Né? Então, obrigada e a gente vai para a próxima mesa. Obrigada, Angela.